Nossa autoridade na área das finanças. Continuei a buscar ao Senhor para resolver minha situação financeira, dedicando tempo à palavra com oração e jejum. Então o Senhor me disse: volte ao livro dos começos. Já que eu desejava a promessa e ouvia-o, ele estava me mostrando como mudar minha maneira de pensar. Eu sabia o que significava livro dos começos. Deus se referia ao livro de Gênesis. O Senhor pretendia mostrar-me que ele fez o mundo e a sua plenitude. Ele o criara. Deus me disse: e depois criei o homem, Adão. Então viu que não era bom que o homem estivesse só e criou Eva. O Senhor lhes disse: eu vos dou domínio sobre todas as obras de minhas mãos. O quê? Sobre todas as obras de suas mãos? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, o verso 1 e depois os versos 26 ao 30. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Após o Senhor ter me revelado os versículos 10 e 12 do Salmo 50 e Gênesis capítulo 1, ele me disse: há um outro versículo que diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Em seguida disse: tudo isso é meu, não porque possuo, mas porque criei. Mas para quem você supõe que criei os animais do campo? Para quem você imagina que criei a prata e o ouro? Para quem você pensa que criei o mundo e a sua plenitude? Para o diabo e seus seguidores? Não, eu os fiz para Adão. O Senhor prosseguiu: mas meu povo pensa de forma errada. Observe que o diabo pode dirigir uma casa noturna e ele e seu povo não se importarão em gastar milhares de dólares com letreiros luminosos anunciando a todos o que acontece ali. Mas quando alguém coloca um anúncio modesto de uma igreja em algum lugar, há pessoas que se opõem a isso. O diabo a cegou. O Senhor me explicou: a prata e o ouro não estão na terra para o diabo e para os seus seguidores. Não, eu fiz essas riquezas para o homem que criei, Adão, mas ele cometeu alta traição contra mim. Adão traiu, entregou tudo nas mãos de Satanás. Em Lucas capítulo 4, os versos 5 ao 8 diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo a Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Quando Deus criou Adão, em certo sentido, Adão passou a ser o Deus deste mundo, porque Deus criou um mundo e a sua plenitude e o entregou nas mãos dele. Mas em 2 Coríntios 4:4,
é dito que Satanás é o deus deste século. Bem, Satanás não era o deus deste mundo desde o início. Então, como se tornou o deus deste mundo? Porque Adão foi traidor e entregou o mundo a Satanás. Adão não tinha o direito moral de desobedecer a Deus e entregar o mundo a Satanás, mas tinha o direito legal para isso. Observe que Lucas, no capítulo 4, os versos 6 e 7, sabemos que Adão entregou o domínio nas mãos de Satanás, porque este disse a Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Algumas pessoas me dizem: bem, na verdade o diabo estava mentindo, mas se o diabo estivesse mentindo, não teria sido uma tentação verdadeira para Jesus? Se não foi uma tentação, o que dizer então do trecho que declara que Jesus foi tentado? É ridículo pensar que Jesus não foi realmente tentado pelo diabo. Devemos também lembrar de que, na sua humanidade, ele foi tentado, diz Hebreus 4,15. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo em um momento e lhe propôs: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E quem entregou essa autoridade a Satanás? Adão entregou. O Senhor me revelou tudo isso relacionando com o contexto das finanças. Como eu estava orando e esperando diante dele uma direção nesse assunto, ele me disse pelo Espírito Santo: o dinheiro que você precisa está aí na terra, não está aqui no céu. Eu não tenho dólares aqui no céu. Não posso fazer chover dólares do céu, porque se o fizer, seria um falsificador. Pouco depois, lembrei-me do que Jesus disse em Lucas 6. Lucas 6,38 diz: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando alguém lhe dá algo, certamente Deus está por trás desta situação. Embora o versículo afirma: os homens vos darão, isto explica porque o Senhor me disse: o dinheiro que você precisa está aí na terra, não está aqui no céu. Eu não tenho dólares aqui no céu, não posso fazer chover dólares do céu, porque se o fizesse seria um falsificador. Eu não sou um falsificador. Depois de me revelar isso, o Senhor disse: o que quer que necessite, você terá de reivindicar. Vou falar mais uma vez. O Senhor me disse: o que quer que necessite, você terá que reivindicar. Nós recebemos autoridade em Cristo. A razão pela qual temos direito de reivindicar que nossas necessidades sejam atendidas é Jesus ter vindo à terra e derrotado Satanás, garantindo nossa vitória total. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, ainda que nele tenhamos de viver. Devemos usar a autoridade dada por Deus para impor a derrota a Satanás e desfrutar as bênçãos que Deus nos deu em Cristo, inclusive a prosperidade financeira. Em Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa herança nos pertence nesta vida. Agora observe o que o versículo seguinte nos esclarece sobre a herança dos santos na luz, que o Pai deu como resultado da derrota de Satanás por Jesus. Colossenses 1,13, Ele, o Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que a palavra assevera que Ele nos tirou. Jesus não irá nos libertar, Ele já o fez. O restante do versículo diz: da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, Deus nos transportou da autoridade ou domínio das trevas. Bem, o que é a autoridade ou domínio das trevas? É o reino de Satanás. Lembre-se de que pelo Espírito o apóstolo João confirma em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Deus se refere às trevas espirituais e à morte espiritual. Estamos no mundo, é verdade, mas não somos do mundo.
O mundo inteiro jaz no maligno, mas Deus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa herança. Vamos ao capítulo 2 de Colossenses. Diz assim em Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, reduzindo a nada os principados e potestades, as forças inimigas de Satanás, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos aqueles que triunfaram pelo que Jesus fez. Aleluia! Ele não triunfou para si mesmo, não precisava disso. O que ele fez por mim, fez por você, fez por nós. Ele se fez nosso substituto, tomou o nosso lugar, e quando derrotou o inimigo, louvado seja Deus, isso nos foi creditado a fim de que possamos derrotar o inimigo em nome de Jesus. Portanto, temos autoridade de ordenar a Satanás que tire suas mãos daquilo que nos pertence, inclusive nossas finanças. Aleluia! Há algumas pessoas que vivem falando sobre a igreja guerreira, não sabem que Jesus já derrotou Satanás. Alguém pode dizer, mas você não se lembra que Paulo disse a Timóteo para ser um bom soldado? Portanto, nós somos soldados e estamos em guerra. Sim, mas é uma guerra vencida. Nós temos apenas de nos apropriar dos despojos daquilo que Jesus já conquistou. Aleluia, glória a Deus. Esta é a igreja triunfante, não a igreja guerreira. Jesus expôs publicamente ao desprezo os principais e potestades. Isto é, ele os expôs diante dos três mundos, o celeste, o terreno e o infernal, triunfando sobre esses poderes pela cruz. Gostaria de levar os cristãos a compreender isso. Muitos carismáticos são como passarinhos que mal acabaram de nascer. Seus olhos nem se abriram direito, mas seus bicos já estão escancarados. Qualquer um pode colocar o que quiser dentro de suas bocas. E como passarinhos, esses cristãos creem em quase tudo que ouvem e acabam engolindo tudo. Mas não deve ser assim. Feche os lábios e abra os olhos. E passe tudo o que você ouvir através da peneira da palavra de Deus. Esta palavra declara que somos mais do que vencedores e que vencemos o mundo por meio de Jesus Cristo. A palavra garante que fomos redimidos da maldição da lei, da miséria, da enfermidade e da morte espiritual. A palavra de Deus também assegura que nos foi dada autoridade sobre o diabo em nome de Jesus e que podemos usar essa autoridade e reivindicar que nossas necessidades financeiras sejam supridas. Meus irmãos e irmãs, aprendam a pensar e a falar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ter o que a palavra de Deus diz que você pode ter. E você pode ser quem a palavra de Deus diz que você é, nascido de Deus. Aleluia! A Bíblia diz em 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! No Antigo Testamento, há várias passagens sobre as genealogias, elas registram a história do povo de Israel. São páginas e páginas mencionando que fulano gerou Beltrano, com todos aqueles nomes difíceis de pronunciar. Depois de um tempo, você pode ficar cansado de ler todos aqueles nomes, simplesmente desejando saltar aquelas páginas e ler outro trecho. No Novo Testamento, podemos descrever nossa genealogia com apenas 4 palavras. Eu sou de Deus. Vou dizer mais uma vez, eu sou de Deus. Aleluia! Se você nasceu de novo, declare isso em voz bem alta. Eu sou de Deus. Mais uma vez, declare, eu sou de Deus.
Há algum tempo atrás, assisti a um programa de televisão classificado como cristão. Era um daqueles programas de entrevistas. A convidada era uma cantora. Depois de ter cantado, o apresentador a entrevistou. Ela disse que teve de deixar o marido, divorciar-se dele para que pudesse descobrir quem ela era de fato. Pensei, se ela fosse salva, saberia quem é. Pessoas não salvas podem fazer tais afirmativas. Eu não sei quem sou, ou tenho de descobrir quem sou. Mas nós sabemos quem somos. Nós somos de Deus, nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 João 3,1, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Eis o que somos. Aleluia! Sabemos exatamente quem somos. De acordo com a palavra, nós somos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Seu Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Quando ouvi aquela cantora dizer que tinha de descobrir quem era, mudei de canal, procurando um bom filme de faroeste para assistir. Pensei que um filme de faroeste poderia ser mais edificante do que aquilo. Louvado seja Deus! Filhinhos, sois de Deus. Eis a nossa genealogia. Aleluia! Os nascidos de Deus são vencedores. Aleluia! Observe a seguinte declaração de 1 João 4,4. E já os tendes vencido. Vencido quem? Todos aqueles demônios e espíritos malignos de que João mencionou nos versículos 1 ao 3. O apóstolo, pelo Espírito, disse, já os tendes vencido. Você poderia perguntar, se os tenho vencido, por que estou tendo tantos problemas com eles? Por não conhecer essa verdade, não saber que você os venceu por intermédio de Jesus. Não sabendo isso, você não poderá agir à altura. Note que não está escrito que você irá vencê-los. O versículo diz claramente que nós já os temos vencido. O verbo está no passado, tendes vencido. Mas como isso ocorreu? O restante do versículo esclarece, vós os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Paulo escreveu à igreja de Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória, capítulo 1, verso 27. Eis o mistério por intermédio do Espírito Santo. Cristo reside em nós e somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Poderia a sua cabeça ter certo tipo de experiência e o seu corpo outra? Não, seria impossível. Da mesma forma, a vitória do Senhor Jesus é a nossa vitória. Quando ele venceu o diabo e seus demônios, reduzindo-os a nada, isso tudo foi feito a nosso favor. Observe que está dito, tendes vencido. Por que então as pessoas têm problemas com o diabo? Por causa da maneira errada de pensar, não sabem que em Cristo elas venceram o diabo e seus demônios, e por elas não saberem isso, não agem à altura. Porém, os cristãos têm autoridade sobre Satanás. Eles apenas precisam crer e exercitar essa autoridade em cada área da vida, mesmo na área financeira. Jesus destruiu as obras de Satanás, entre elas a miséria e a escassez. A outra passagem bíblica que nos ajuda a pensar dessa forma é 1 Coríntios 2, os versos 4 ao 6. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Lembre-se de que Colossenses capítulo 2, verso 15 diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.
Jesus despojou os principados e potestades. Se você procurar uma nota explicativa em uma boa Bíblia de estudos, verá que ele os reduziu a zero. Ou seja, ele os reduziu a coisa alguma. Ele reduziu a nada o domínio dos demônios sobre nós. Portanto, esses também não podem triunfar na área financeira de nossas vidas. Uma vez que esses principados e potestades foram destronados, porque ainda controlariam o mundo? Porque o mundo não sabe que já foram destronados. Não sabendo isso, não pode agir à altura. Esta é a razão porque Jesus foi ungido pelo Espírito, assim como nós, para pregar libertação. Mas o que significa pregar libertação? Significa pregar aos cativos. Vocês estão livres. Jesus os libertou. Esses poderes foram reduzidos a nada. Ele destronou esses poderes. Alguém poderia dizer, bem, eu vou tentar vencê-los. Não, você não vai tentar. Você vai aceitar apenas pela fé o que Jesus já fez, o que ele fez por você. A vitória de Cristo é a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. É preciso exercitar nossa autoridade. O motivo pelo qual o Senhor me incentivou a reivindicar o que eu necessitava chegou a meu entendimento. O Senhor me ordenando a crer e exercitar minha autoridade espiritual nas áreas das finanças. O Senhor me havia dito, o dinheiro de que você necessita não está aqui em cima no céu, não tenho dinheiro algum aqui em cima. O dinheiro que você precisa está aí embaixo. Satanás que o está segurando, não eu. Satanás permanecerá na terra até que a fase de arrendamento para Adão se esgote. Louvado seja Deus, aleluia. Satanás será lançado no abismo por algum tempo e, finalmente, será lançado no lago de fogo. O Senhor me orientou, não ore por dinheiro, como você tem feito. Seja qual for sua necessidade, reivindique-a em nome de Jesus. Diga, Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro. Depois fale, espíritos ministradores, tragam o dinheiro necessário. Vou falar mais uma vez. Diga, Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro. Depois fale, espíritos ministradores, tragam o dinheiro necessário. Isso ocorreu em 1950. A partir daí, nunca mais orei por dinheiro. Refiro-me às minhas próprias necessidades. Porém, em relação ao Rema, Centro de Treinamento Bíblico, é diferente. Apresentamos as necessidades do Centro de Treinamento às pessoas, a fim de que nos ajudem, pois não é apenas minha responsabilidade por ele. O mesmo vale para a igreja local. Não cabe apenas a uma pessoa. Nós todos devemos crer em Deus, não apenas o pastor. Por outro lado, o pastor tem uma responsabilidade porque ele é a autoridade na igreja. Ele tem de fazer determinadas coisas e tomar certas decisões pela igreja. E isso exige grande responsabilidade. Os anjos são espíritos ministradores. Em 1950, quando comecei a perceber o quanto a fé atuava na área financeira, tudo pareceu novo para mim. De fato, eu indaguei de Deus. O que o Senhor quis dizer? Eu compreendi a parte sobre exercer autoridade sobre o inimigo, reivindicar o que precisamos e dizer a Satanás que tirasse as mãos de meu dinheiro. Mas, quanto aos espíritos ministradores, trazem o dinheiro necessário? O Senhor me respondeu, você ainda não leu na minha palavra que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Como eu pensava que estava escrito, enviados até nós, tive de pegar minha Bíblia e ler novamente. É interessante o fato de lermos a Bíblia durante anos e passar por cima de detalhes, não observando o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus 1,13-14 diz, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Note no versículo 13, a qual dos anjos? Logo, o Espírito Santo está falando sobre os anjos. No versículo 14, a ideia é concluída. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Observe o que diz o versículo. Não são, porventura, todos eles, quantos deles, espíritos ministradores? Eles são seres espirituais, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isto é para nós, ou seja, os anjos foram enviados para fazer algo a nosso favor. Vou dizer mais uma vez, os anjos foram enviados para fazer algo a nosso favor. Em relação ao reino de Satanás, podemos dizer que ele é o chefe. E como você sabe, todos os seus demônios e espíritos malignos estão fazendo o trabalho dele. Ouve-se pessoas dizerem às vezes: Satanás foi quem me influenciou a fazer isso. Bem, pode ser que ele não tenha estado lá presente o tempo todo, mas um dos seus representantes deve ter estado. Esses demônios e espíritos malignos influenciam as pessoas. Eles podem influenciar até os cristãos, se estes o permitirem. Assim como os espíritos malignos influenciam as pessoas, os anjos também podem influenciá-las. Portanto, é preciso colocar em prática o que você tem aprendido. Após o Senhor me revelar tudo isso, fui até a igreja, onde dirigia um encontro e permaneci no púlpito. Para ser honesto, após ter recebido essa revelação, meus joelhos tremeram. Eu estava trêmulo, não de medo como quem tem diante de si uma cascavel ou uma tempestade. Eu sentia um santo temor, um temor reverente. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: e foi em fraqueza, temor e santo tremor que estive entre vós. O que eu experimentei foi algo diferente do medo de uma tempestade. Era um santo temor. O que o Senhor tinha me mostrado era algo novo para mim. Minha mente me dizia: isso não vai funcionar. Permaneci no púlpito e disse para mim mesmo: agora vejamos, é necessário que eu receba $150 por semana para suprir minhas despesas. Pode não parecer muito hoje em dia, mas era uma grande quantia naquela ocasião. Eu presumi que permaneceria uma semana naquela igreja. Então falei: em nome de Jesus, eu reivindico $150 esta semana. Então exclamei: Satanás, tire as mãos do meu dinheiro em nome de Jesus. E completei: espíritos ministradores, façam o dinheiro vir. Foi tudo que eu fiz. Depois eu disse ao pastor: agora, irmão, não faça um apelo especial por dinheiro. Quando quiser levantar uma oferta especial para mim, fale o mínimo que puder. Não estenda muito esse assunto. Ele me explicou: bem, você conhece nosso costume. Levantamos ofertas terças, quintas e sábados à noite para o evangelista. Estamos acostumados a fazer apelo para isso. Se eu disser apenas que a oferta é para o irmão Reagan e fizer a coleta, você poderá não receber mais do que 1 centavo. Respondi-lhe que se eu recebesse apenas 1 centavo, ele não me ouviria fazer comentário algum. Eu já havia pregado naquela igreja 1 ano antes. Um pastor diferente a dirigia naquela época. Naqueles dias, a igreja tinha apenas 2 membros a mais que no ano anterior. A igreja continuava do mesmo tamanho. Eles não tinham alcançado mais pessoas para Jesus. No ano anterior, quando estive naquela congregação, eles ofertaram $57,15 por semana durante 2 semanas, o que totalizou $114,30. Quando deram essa oferta, pensaram que estavam me dando a lua. O pastor, naquele ano, usou 30 ou 40 minutos para fazer o apelo pelas ofertas, dizendo: quem dará o outro dólar? Não me entenda mal, não é errado fazer isso se Deus o orientar.
que faça dessa forma. De fato, eu mesmo tenho sido guiado a agir assim algumas vezes no levantamento das ofertas. Mas após eu ter aprendido a empregar a fé na área financeira, instruí o pastor a que não fizesse apelo algum para as ofertas. Então, ele me respondeu: se é assim que você quer, confirmei, é dessa forma que eu quero. As reuniões começaram e estavam indo bem. O pastor perguntou-me: você poderia permanecer mais tempo? Anunciei que ele poderia organizar um outro encontro, mas que eu precisaria de um intervalo entre os dois encontros a fim de que eu voltasse à minha casa. Mas no decorrer do tempo, o pastor me persuadiu a permanecer até a quarta-feira da semana seguinte, o que acabou completando 10 dias de duração. Com isso, foi alterada a quantia reivindicada, o total necessário para suprir minhas despesas. Em vez de $150, eu reivindicara $200. Não orei a respeito disso, apenas tomei posse em nome de Jesus e disse: Satanás, tire as mãos das minhas finanças. E depois pedi: espíritos ministradores, façam o dinheiro vir. No 10º dia da reunião, eu tinha $200 solicitados e mais $40. O pastor confessou que nunca vira algo assim antes. Lembre-se de que essa igreja pensava que $50 por semana era muito dinheiro. Acreditavam que $75 por semana era algo maravilhoso. $100 por semana era considerado um verdadeiro milagre. A palavra funciona. Voltei para meu lar naquela quarta à noite, após a reunião. Aquela igreja era situada no leste do Texas. Eu morava no norte. No sábado seguinte, tornei a viajar, fui ao Alabama para dirigir outro encontro. O aluguel de minha casa estava atrasado há 4 meses e eu havia pago o que pudera, deixando algum dinheiro para minha esposa e ficando só com o suficiente para comprar combustível e chegar ao Alabama. Quando cheguei ao meu destino, estava cansado, havia parado durante a noite no caminho, mas não tinha dinheiro para me hospedar em um hotel, não tinha centavo algum na carteira. Passava da meia-noite quando cheguei àquela cidade, dirigi-me à casa pastoral para falar com o pastor. Ele me levou até a casa de um dos diáconos. O pastor queria que eu pregasse na manhã seguinte, mas eu argumentei: não, eu dirigi umas 15 ou 17 horas em uma estrada de mão dupla, passando por cidades e vilarejos para chegar até aqui. Estou cansado demais para pregar. Na manhã seguinte, fomos à igreja, ele me apresentou à congregação. 72 pessoas participavam da escola dominical e 70 do culto matinal. Pelo que percebi, não pareciam muito entusiasmados. Não me lembro sobre o que o pastor pregou naquela manhã. Havia uma batalha sendo travada entre minha mente e meu coração. Minha mente dizia: rapaz, você está em apuros. Sabe o que isso significava? Que eu estava como o profeta Jonas, no ventre do grande peixe. Minha mente me dizia: você veio até aqui, mas não conseguirá dinheiro suficiente para voltar para casa. Olhe para aquele pequeno grupo de pessoas sentadas ali. Você não deveria ter vindo. Você não conseguirá recursos suficientes. Levou algum tempo até que eu conseguisse aquietar minha mente. Há momentos em que se pode até ficar quieto fisicamente, mas é mais difícil aquietar-se mentalmente. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto: vocês já passaram por isso? Eu estava inquieto fisicamente, sentado, sem mover um músculo. Finalmente consegui acalmar minha mente e, tranquilamente, eu disse: eu reivindico $150 em uma semana, em nome de Jesus. Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Espíritos ministradores façam o dinheiro aparecer.
Eu sequer precisei falar de forma audível, apenas sussurrei enquanto o pastor pregava. Depois da reunião, eu disse àquele pastor: não faça apelo especial por dinheiro. Apenas recolha as ofertas, informando que a oferta é para o irmão Reagan. O pastor afiançou que eu não conseguiria 1 centavo. Então respondi-lhe que se eu não conseguisse, não faria comentário algum a respeito, que ele nunca ouviria queixa ou palavra sobre aquilo. Aquele encontro transcorreu muito bem. Já se haviam passado 3 semanas desde o início, 3 semanas de reuniões, obtendo $150 por semana de oferta, totalizavam $450, mas obtive $965. Aleluia! Além disso, ganhei um novo jogo de pneus. O carro que eu comprara recentemente era usado e os pneus estavam gastos. Eu havia posto em prática a revelação que o Senhor me dera. Ao receber uma revelação de Deus, não saia imediatamente correndo e pregando sobre ela. Mesmo tendo o Senhor me mostrado essa revelação em 1950, só comecei a pregar a respeito dela 4 anos mais tarde, em 1954. Deus provê todas as coisas. Se você tiver uma revelação divina, examine-a à luz da palavra. Em seguida, coloque-a em prática em sua própria vida antes de começar a pregar sobre ela. Se não funcionar para você, não funcionará para pessoa alguma. Depois compartilhe com os que supervisionam você ou os que têm mais tempo de ministério que você. Como eu disse, obtive a revelação e pratiquei-a, mas não disse palavra a respeito dela, não preguei sobre ela a ninguém, apenas comentei algo com alguns amigos pastores. Como já mencionei, compartilhei essa revelação com o irmão Swift, que na época tinha 70 anos de idade. Eu estava com 36 anos quando dirigi um encontro em sua igreja. Esse homem foi o primeiro pioneiro do movimento pentecostal e era reconhecido como um notável mestre da Bíblia. Ele apanhou algumas anotações e entregou-as a mim. Baseei-me para escrever a maioria dos assuntos em meu livro Redimidos da Maldição da Miséria, da Enfermidade e da Morte. O irmão Swift havia dito: vá em frente e use esse material, pregue sobre isso onde quer que você vá. Porém, comecei a pregar somente 4 anos mais tarde, sobre o que Deus me mostrara, e tenho pregado sobre isso desde então. Mas eu tive esse professor do movimento pentecostal, um homem com o dobro da minha idade, o primeiro a examinar essa revelação. Além disso, eu mesmo a experimentara por 4 anos antes que pregasse aos outros. Alguns pensam que, ao receber uma revelação, devem divulgá-la rapidamente. Logo querem anunciar a todos sobre isso. Também desejam que todos concordem com eles. Se as pessoas não concordam, ficam furiosos, agindo baseados na natureza carnal, e julgam que esse procedimento é inspirado pelo Espírito de Deus. Ó Senhor, abençoe esses queridos. O Senhor me dera a mesma revelação que aquele irmão recebera anos antes. Na Bíblia lemos: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Diga em voz audível: obrigado, Senhor, pelos espíritos ministradores. Vou dizer mais uma vez: obrigado, Senhor, pelos espíritos ministradores. Após ter recebido a revelação de Deus sobre fé aplicada às finanças, eu pude ir às pequenas igrejas dos Estados Unidos e a lugares remotos e provar essa verdade. Eu sempre recomendava a mesma coisa: não façam nenhum apelo especial pela oferta. Você percebeu que nosso ministério nunca fez apelo por dinheiro? Você observou que em nossa revista, a Palavra da Fé, nunca mencionamos sobre dinheiro ou pedimos contribuições para a revista? Costumamos enviar uma carta 4 vezes por ano, a fim de que as pessoas conheçam as necessidades do ministério. Apenas as informamos sobre as atividades, dando-lhes a oportunidade de nos ajudarem caso queiram. Porém,
nunca as pressionamos a contribuir. Pressione a palavra, não as pessoas. Vou dizer mais uma vez, pressione a palavra, não as pessoas. Alguns nos dizem que a maneira como agimos não funciona. O mesmo se dá quando a ciência garante que uma determinada espécie de inseto não pode voar. Cientificamente, o inseto não pode voar, mas como ele não sabe disso, vai em frente e voa. Nosso ministério não tem problemas financeiros. Não nos gabamos de nossa própria capacidade, pois ela vem de Deus. Nosso ministério nunca teve problemas financeiros. Passamos alguns períodos de vacas magras, mas nunca estivemos realmente em dificuldades. Essa é a diferença. O campo do Centro de Treinamento Bíblico Rema fica em uma área de mais de 384 mil metros quadrados. Estamos construindo desde que nos mudamos para o presente local. Temos 20 prédios no campus, um complexo de 96 apartamentos reservados para hospedagem dos estudantes, além de um grande almoxarifado. Recentemente, um colega do norte dos Estados Unidos visitou-nos. Embora eu e a minha esposa o conhecêssemos há algum tempo, ele nunca estivera em Broken Arrow, local de nosso centro de treinamento. Nós o levamos, juntamente com a esposa, para dar uma volta no campus, em um carrinho de golfe. Enquanto visitávamos a área, subitamente ele deu uma risada. Riu tanto que parecia que ia cair do carrinho. Finalmente ele se recompôs e perguntei-lhe: "O que há com você?" Eu pensava que ele rira de mim. Ele respondeu: "Meus contemporâneos afirmam que a fé não funciona. E estou aqui pensando, pobres pessoas, que Deus as abençoe. Eu lamento muito por elas pensarem que a fé não funciona. Sinto até vontade de chorar por causa disso, de verdade." Ter fé em Deus e agir à altura da sua palavra sempre trazem bons resultados. Eu lhe contaria situações e mais situações em que a palavra funcionou para mim, mesmo em meio às mais duras circunstâncias. Para receber as bênçãos de Deus, há participação humana e participação de Deus. Você se lembra do que lemos em Isaías 1,19? "Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra"? Antes de efetivamente exercitar sua fé, aplicando a finanças ou para qualquer uma das bênçãos de Deus, você deve desejar fazer a vontade de Deus e ser obediente de fato. Então você deve pensar e crer de acordo com a palavra de Deus e agir à luz dessa palavra. Quando você o fizer, sua fé trará a manifestação daquilo que Deus proveu para você em seu grande plano de redenção. Aleluia, glória a Deus.